Concurso Público de Provas e Títulos de 2013, edital número 312. Provimento de cargos públicos do quadro da Prefeitura do município de Jundiaí. Caderno de questões, Guarda Municipal. Vou pular as instruções referente ao segmento da prova e vou seguir com os questionários. Acompanhe a leitura. Língua portuguesa. No texto para responder as questões de 1 a 6. Como funciona as bombas de gás lacrimogênio? Por Murilo Roncolato, 19/6/2013, às 15h47. Há frentes que argumentam que bombas de gás lacrimogênio podem ser letais e o modo como ela é utilizada pela polícia é o principal fator a favor da tese. Bombas de gás lacrimogênio são estruturas de metal disparadas por armas lançadoras que, após explodir, liberam um gás basicamente composto de 2-clorobenzilideno, malononitrilo, o chamado gás CS. Trata-se de uma substância sólida que, misturada a solventes, toma a forma de aerosol ácido que causa lacrimejamento intenso e queimação. Por se tratar de um gás lacrimogênio, as reações deveriam parar por aí, mas a lista do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos segue. O nariz libera coriza, a boca sofre irritação, a vítima baba e sente náuseas se respirado, o gás provoca tosse e asfixia. Em exposição prolongada, os efeitos podem ser ainda mais graves, levando a vítima a desenvolver lesões na córnea ou cegueira, garganta e pulmões. Podem sofrer queimaduras avançadas e a asfixia pode ser completa. O gás lacrimogênio é enquadrado como um agente psicoquímico considerado um incapacitante pelo Exército Brasileiro. O que o diferencia dos agentes causadores de mortes, como os neurotóxicos, afetam o cérebro, os hemotóxicos, corrente sanguínea, e os sufocantes, segundo um artigo do Instituto Militar de Engenharia, IME, de 2012, essa diferenciação pode não ser tão exata assim. A linha que separa os agentes causadores de baixas e os incapacitantes é tênue, pois em altas concentrações qualquer agente incapacitante pode causar baixas. Um número considerável de mortes relacionadas a bombas de gás lacrimogênio já foi registrado no Bahrein. 36 mortes foram catalogadas pela Organização Internacional Physicians for Human Rights. Ignorem meu inglês, por favor. Que, ao lado da Facing Tear Gas e da Anistia Internacional, são as maiores ONGs à frente do confronto contra a bomba de gás, para o qual defendem o enquadramento como arma química. As bombas de gás são disparadas por armas que proporcionam um alcance de até 150 metros. Legalmente, o disparo deve ser feito sob um ângulo de 45 graus para que a explosão da bomba se dê no ar. Antes de entrar em contato com o alvo,
O que acontece é que nem sempre essa regra é respeitada. Em Istambul, na Turquia, a fumaça branca já compõe a paisagem típica da cidade. Por lá, o uso de bomba de gás tem sido inapropriado, segundo a Anistia Internacional. Bombas já foram lançadas dentro de hotel, na cara de manifestantes ou em forma de spray diretamente no rosto de manifestantes pacíficos. A Facing Tear Gas mobiliza sua campanha contra governos e empresas fabricantes desse tipo de armamento no mundo. Ela destaca seis. Ela destaca seis. Uma delas é a brasileira Condor, baseada no Rio de Janeiro, responsável pelas bombas de gás utilizadas na Turquia. A empresa exporta 30% da sua produção. Já vendeu mais de 10 milhões de dólares para a Turquia em 2011 e 12 milhões de dólares para os Emirados Árabes Unidos em abril deste ano. Por aqui, a Condor selou contrato de 49,5 milhões de reais para fornecimento de armas não letais para o uso da polícia durante os eventos esportivos. Segundo a agência pública, a exportação de material bélico é incentivada pelo governo brasileiro, que isentou o setor de impostos desde 2011. O Itamaraty confirmou ter iniciado uma investigação sobre a Condor, após um bebê ter sido morto por substâncias do gás vendido pela empresa no Bahrein. A empresa alega respeitar os padrões internacionais de segurança, adaptação e segmento do link de onde foi tirado o conteúdo do texto. Seguindo com as questões. Questão 1. Depreende-se do texto que as bombas de gás lacrimogêneo podem sim ser letais. Alternativa E. Caso forem utilizadas de maneira errada, como geralmente tem acontecido. Questão 2. Segundo o texto, a Turquia, alternativa D, está longe de ser um modelo de uso correto e controlado das bombas de gás lacrimogêneo. Questão 3. No quinto parágrafo, ambas as expressões agentes causadores de mortes e agentes causadores de baixas têm o mesmo significado. No entanto, a segunda delas soa menos negativa do que a primeira, a qual figura de linguagem pode se comparar. Esse recurso de substituir uma palavra ou expressão de tom desagradável por outra de mesmo sentido, porém de tom mais suave. Alternativa A. Eufemismo. Questão 4. Leia as assertivas a seguir sobre a empresa brasileira Condor, uma das principais fabricantes de bombas de gás lacrimogêneo do mundo. É incentivada pelo governo brasileiro a vender internamente sua produção ao mesmo tempo em que está sendo investigada pelo próprio governo por suspeita de que ela esteja exportando às escondidas sua produção. 2. Este ano selou um contrato milionário de fornecimento de armas não letais aqui no Brasil, que serão destinadas especialmente para o uso da polícia nas manifestações. 3. Exporta boa quantidade de sua produção de armas, o que leva a pagar valores de impostos consideráveis. 4. Em 2013 chegou a exportar mais de 10 milhões de sua produção para os Emirados Árabes Unidos. Conforme o texto, está incorreto apenas o exposto em questão 4, alternativa B.
A 1, a 2 e a 3 estão incorretos. O correto é, em 2013, chegou a exportar mais de 10 milhões de sua produção para os Emirados Unidos. Questão 5. Na questão 5, de acordo com o texto, dentre as organizações não governamentais que combatem o uso da bomba de gás está alternativa C, a Anistia Internacional. Questão 6. Dentre os vocábulos retirados do texto e dispostos a seguir, assinale aquele que não é um advérbio. Alternativa C. Causam lacrimejamento intenso e queimação. O resto é advérbio. Questão 7. Leia as orações a seguir. 1. O congresso terá início às 9. 2. Nosso dia a dia é extremamente corrido. 3. Anda que seu namorado está a esperar por você na sala. Considerando o emprego da crase, está correto apenas o apresentado em alternativa E. No 1. O congresso terá início às 9. Questão 8. Assinale a alternativa cuja oração não contém algum tipo de vício de linguagem. Alternativa B. Em vez de comer a refeição, comeu petiscos. 8B. Questão 9. Assinale a alternativa em que a palavra dada está grafada corretamente. 9A. Receio. Questão 10. Leia as orações a seguir. Na questão 10, ainda vou descobrir o porquê, junto e acentuado, o porquê de essa garota ser tão rebelde. As últimas manifestações refletiram em todos os estratos com S da sociedade. Os alunos recém-formados, os alunos recém-formados receberam os cumprimentos com U dos professores. Cumprimentos. Seria a alternativa C. Questão 11. Estava no comando da companhia havia mais de 2 décadas. Agora, conhecimentos gerais. Período em que a empresa diversificou seus negócios, tornando-se um dos maiores conglomerados de comunicação da América Latina. O grupo é responsável pela publicação das revistas Veja, Exame e Nova, e Quatro Rodas, entre outras. Conteúdo retirado do site da G1. O empresário ao qual o trecho acima se refere faleceu em maio deste ano e era diretor editorial e presidente do Conselho de Administração do Grupo Abril de Comunicação. Assinale a alternativa que traz o nome desse empresário. Resposta C da questão 11. Roberto Civita. Questão 12. A Justiça negou a realização de novas perícias e reconstituições no prédio onde funcionava a Boate Kiss, onde um incêndio na madrugada de 27 de janeiro causou 242 mortes. Em qual cidade ficava a referida boate? Alternativa B, Santa Maria. Questão 13. A FIFA já divulgou
o calendário oficial da Copa 2014. Como especulava-se, São Paulo será a sede de abertura das partidas do Mundial e o Rio de Janeiro receberá a grande final. Dentre as cidades abaixo, qual não receberá jogos da Copa do Mundo de 2014? 13, alternativa D, Aracaju. Questão 14. Recentemente, o filho do príncipe William com Kate Middleton, qual o título de nobreza do príncipe William, pai do bebê, recebeu de Elizabeth II horas antes de seu casamento? Questão 14, alternativa B, Duque de Cambridge. Questão 15. Em julho deste ano, no encerramento de sua visita ao Brasil, o Papa Francisco despediu-se com um até breve, com saudades. Qual foi o principal motivo que trouxe o Papa Francisco ao Brasil? Alternativa B, 15B, a Jornada Mundial da Juventude. Vamos para a questão 16. Questão 16. Ao assumir a presidência do Senado em fevereiro de 2013, Renan Calheiros substituiu qual senador no referido posto? Alternativa C, José Sarney. Questão 17. O deputado federal Marco Feliciano virou notícia em toda a imprensa após assumir a presidência de uma das comissões da Câmara dos Deputados. Qual foi essa comissão? 17E, Comissão de Direitos Humanos e Minorias. Questão 18. No Egito, após a revolução denominada Primavera Árabe, que pôs fim à ditadura de 30 anos de Hosni Mubarak, o presidente Mohamed Morsi foi eleito. No entanto, em julho deste ano, Morsi foi derrubado do poder pelo exército por ter ampliado os próprios poderes e acelerado a aprovação de uma constituição de viés autoritário, além de não ter conseguido trazer estabilidade ao país, tampouco conseguido resolver a grave crise. Assim, originaram-se violentos protestos em massa contra o governo de transição formado pelo exército, promovidos por uma organização radical islâmica que apoia o presidente deposto Morsi, denominada, questão 18, resposta A, Irmandade Muçulmana. Questão 19. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou o início de testes em seres humanos de uma vacina contra a dengue. A expectativa dos pesquisadores brasileiros é que ela esteja disponível para a população daqui 5 anos. Conteúdo do G1. Dentre as dispostas a seguir, a entidade brasileira que está participando do desenvolvimento da vacina em questão é 19, alternativa D, o Instituto Butantan. Questão 20. Na história do capitalismo brasileiro, nenhum empresário conheceu a glória e a derrocada tão rapidamente. Em pouco mais de um ano, ele deixou de ser o 8º homem mais rico do mundo, festejado pela elite mundial dos negócios, para mergulhar em uma crise que o levou, inclusive, para fora do clube dos bilionários. Conteúdo do site Exame Abril. O famoso empresário citado no excerto acima, que antes de sua derrocada demonstrou publicamente sua pretensão em se tornar o homem mais rico do mundo, é, questão 20, resposta C, Eike Batista. Conhecimentos específicos.
Questão 21. De acordo com a Lei Municipal 6.764 de 2006, que instaura o novo Estatuto da Guarda Municipal de Jundiaí, integram a estrutura administrativa da Guarda Municipal os explicitados a seguir, exceto alternativa D, Diretoria de Projetos. Questão 22. Tendo em vista a Lei Municipal 6.764 de 2006, que instaura o novo Estatuto da Guarda Municipal de Jundiaí, assinale a alternativa incorreta quanto a uma das competências do prefeito municipal, dirigente máximo da Guarda Municipal. Questão 22, alternativa C. O incorreto seria aprovar os regulamentos disciplinar de uniformes e outros, mediante lei federal. Questão 23. Segundo o previsto pela Lei Orgânica do município de Jundiaí, o município manterá a Guarda Municipal destinada a 1. Projeção das instalações, bens e serviços municipais. 2. Função de apoio aos serviços municipais afetos ao exercício do poder da polícia no âmbito de sua competência. 3. Fiscalização e vigilância da Serra do Japi, área de mananciais, fauna, flora, promovendo de forma autônoma ou em colaboração com os demais órgãos de proteção ambiental, a identificação, detenção e autuação por infrações administrativas e apresentações aos órgãos públicos competentes nos casos de crimes ambientais, para outras providências. Está correto apenas o que se afirma em 23, alternativa A. A 1, a 2 e a 3 está correta. Questão 24. De acordo com o previsto pela Lei Orgânica do município de Jundiaí, assinale a alternativa que identifica a instância cuja finalidade é a de decidir em grau de recurso sobre matéria de sua competência, concernente aos interesses do contribuinte perante a administração pública. 24, alternativa E. Junta de Recursos Administrativos, o JURAD. Seguimos com a questão 25. Questão 25, que diz: considere as placas de advertência explicitadas a seguir. 25, alternativa C. A primeira placa é de pista dividida, a segunda é de animais selvagens, a terceira é de ponte estreita e a quarta é estreitamento de pista ao centro. Questão 25, alternativa C. 26. Conforme a Lei Federal 11.343 de 2006, quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas: 1. Advertência sobre os efeitos das drogas. 2. Prestação de serviço à comunidade. 3. Medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Está correto apenas o que se afirma em questão 26, alternativa E. 1, 2 e 3 estão corretos. Questão 27. Considerando a Lei Complementar Municipal 417, que cria o Sistema de Proteção das Áreas da Serra do Japi e revoga dispositivos do Plano Diretor, assinale a alternativa correta quanto a um dos princípios da política ambiental.
Questão 27, alternativa E. A gestão do território da Serra do Japi será orientada para a construção do cenário futuro desejado, mantido sob permanente avaliação e aprimoramento. Questão 28. Tendo em vista o Decreto Federal 5.123 de 2004, regulador da Lei 10.826 de 2003, que dispõe sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição, o porte de arma de fogo, documento obrigatório para a condução da arma, deverá conter alguns dados, dentre os quais estão, exceto, alternativa 28, questão A, eficácia espacial. É o único item que não terá no documento. Questão 29. Questão 29. Conforme previsto pelo Decreto Federal 5.123 de 2004, regulador da Lei 10.826 de 2003, que dispõe sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição, autorizar a aquisição de armas de fogo e de munições para as guardas municipais compete 29, alternativa B, ao Comando do Exército. Questão 30. Segundo o artigo 5º da Constituição Federal, que versa sobre os direitos e deveres individuais e coletivos, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, perante alguns termos. Dentre esses termos dispostos a seguir, assinale aquele que está incorreto. 30, alternativa B, está incorreto. A lei prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Está incorreto. Alternativa B. Questão 31. De acordo com a Lei Federal 9.605 de 1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, no que tange à aplicação de pena para imposição e graduação de penalidade, a autoridade compete observará alternativa ou questão a sinalização 1, a gravidade do fato tendo em vista os motivos da infração e suas consequências para a saúde pública e para o meio ambiente. 2. Os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação de interesse ambiental. 3. O grau de formação do infrator no caso de multa. Está correto apenas o que se afirma em questão 31, alternativa C. Apenas a 1 e a 2 está correto. A gravidade do fato tendo em vista os motivos da infração e suas consequências para a saúde pública e para o meio ambiente. E 2. Os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação de interesse ambiental. Questão 32. De acordo com o previsto pelo Estatuto do Idoso, Lei Federal 10.741 de 2003, os casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra idoso serão objeto de notificação compulsória pelos serviços de saúde públicos e privados à autoridade sanitária, bem como serão obrigatoriamente comunicados por eles a quaisquer dos seguintes órgãos, exceto, questão 32, alternativa B, exceto a Organização das Nações Unidas.
Questão 33. Na questão 33, sobre os órgãos incumbidos de garantir a preservação da ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio, nos termos do artigo número 144 da Constituição Federal, assinale a alternativa correta. 33, alternativa E. Os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações conforme dispuser a lei. Questão 34. Tendo por referência o descrito na Declaração Universal dos Direitos Humanos, está correto o que se afirma em 34, alternativa A. Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Questão 35. Tendo por referência o descrito na Declaração Universal dos Direitos Humanos, está correto o que se afirma em 35, alternativa A. Toda pessoa tem direito à liberdade de reunião e associação pacíficas. Questão 36. Como previsto em Lei Complementar Municipal 499 de 2010, o Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Jundiaí, o exercício é o período de desempenho efetivo das atribuições de determinado cargo, de acordo com a respectiva lei. O início, a interrupção e o reinício do exercício serão registrados de 36, alternativa D, no assentamento individual do funcionário. 36, alternativa D, no assentamento individual do funcionário. Questão 37. Dentre as providências a serem tomadas pela autoridade policial no entendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, conforme previsto pela Lei Federal 11.340 de 2006, Lei Maria da Penha, podemos considerar corretamente a 37C. Fornecer transporte para a ofendida e seus dependentes para abrigo ou local seguro, quando houver risco de vida. Questão 38. Já na questão 38, já vou seguir com a resposta, que é a D. A reintegração que decorrerá de decisão administrativa ou sentença judicial é o reingresso no serviço do funcionário exonerado de ofício ou demitido, com ressarcimento do vencimento e vantagens e reconhecimento dos direitos ligados ao cargo nos termos da decisão ou sentença. Considerando o previsto pela Lei Complementar Municipal 499 de 2010, o Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Jundiaí, quando ao provimento preenche corretamente a lacuna acima e designação explicitada na alternativa. Como foi dito anteriormente, 38D, a reintegração. Seguindo na 39, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069 de 1990, a criança e o adolescente têm direito à educação visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-lhes os explicitados a seguir, exceto 39C, direito de contestar critérios avaliativos recorrendo unicamente à escola em que estiver matriculado.
Não é direito. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente. Questão 40. Com base no previsto pela portaria interministerial, palavra difícil, número 4.226 de 2010, que estabelece diretrizes sobre o uso da força pelos agentes de segurança pública. Assinale a alternativa que identifica o tipo de disparo cuja prática não é considerada aceitável por não atender aos princípios da legalidade, necessidade, proporcionalidade, moderação e conveniência, em razão da imprevisibilidade de seus efeitos. Questão 40, alternativa A. O tiro de advertência é proibido, ok? O conteúdo foi tirado do site PCI Concursos e aguardamos por mais conteúdo de estudos. Obrigado. Este é o gabarito da prova passada. Conferem as questões, dão uma conferida com o gabarito, se foi passado tudo corretamente, e deixe o seu comentário. Bons estudos.